Fala pessoal, você deixando no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Bang Dice Game. Bang Dice Game, ou Bang Dice, como também é chamado, é um jogo de 2013 dos autores Michael Palm e Lucas Zack, publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. E ele, na verdade, é uma versão que utiliza apenas dados do famoso Bang, né? Bang, um jogo, para quem já é aí do mundo dos jogos de tabuleiro, dos jogos de cartas, dispensa apresentações. Para quem não é, um dos jogos de cartas aí mais clássicos, de maior sucesso dentro desse mundo aí dos jogos modernos. Um jogo que já é de 2002, 20 anos, mais de 20 anos já tem o Bang, quem diria. E o Bang Dice, essa sua versão que utiliza apenas dados de 2013. Vocês escolheram lá nas nossas enquetes do Instagram. Ele ficou empatado, né? Pela segunda vez aqui no canal temos um empate nas enquetes do Instagram. E nós decidimos fazer ambos os vídeos que ficaram empatados, né? Então, Bang vai ser o vídeo dessa semana. E na semana que vem já ficou pré-selecionado Ascension, vai ser o vídeo da semana seguinte. Eu estou fazendo o Bang primeiro, por um motivo muito simples, de que ele é emprestado. Aliás, ambos são emprestados, tanto o Bang quanto o Ascension. E eu vou me encontrar primeiro para poder devolver o jogo com o dono do Bang. Eu só vou ter a oportunidade de devolver o Ascension mais tarde, então, por esse motivo bastante simples, bastante bobo, o Bang vai ser gravado primeiro. Então, como é que se joga? Para começar, na preparação, você vai pegar essas 9 fichinhas aqui, que representam as flechas indígenas, são 9 ao todo, deixá-las no centro da mesa. Pegar também essas fichinhas aqui de balas, que representam os pontos de vida, deixá-las aqui numa certa quantidade, por perto do centro da mesa. E os dados também, certo? 5 dados, que são aí as estrelas do jogo. Você vai dividir as cartas de funções entre os jogadores, certo? Bang é um jogo que dá para jogar de 3 até 8 jogadores, mas a versão com 3 não vou explicar no momento, certo? Lá no final eu explico quais são as adaptações especiais que você precisa fazer na regra para jogar com 3 jogadores. O que eu vou explicar aqui agora, a princípio é para 4 até 8. Então, primeiro você vai separar uma quantidade dessas cartas aqui, que são as cartas que indicam as funções dos jogadores. É uma partida com 4 jogadores, como eu disse. Você vai utilizar uma carta do xerife, uma do renegado, 2 foras da lei, certo? Em 4 jogadores. Com 5 jogadores, você acrescenta o assistente. Com 6 jogadores, você acrescenta um terceiro fora da lei. Com 7 jogadores, você acrescenta um segundo assistente. E com 8 jogadores, que é a quantidade máxima, você acrescenta um segundo renegado. Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida entre 5 jogadores. Seria, então, o xerife, o renegado, 2 foras da lei e um assistente. Você vai pegar essas cartas, embaralhar, distribuir uma para cada jogador, certo? Cada jogador irá ver a sua própria identidade e mantê-la em segredo, com exceção do xerife. Vamos ver aqui quem é o xerife? É esse aqui. O xerife vai revelar a sua identidade. Ele é o único que já começa com a identidade revelada. Todos os demais olham a sua identidade e a mantêm em segredo. Depois disso, você vai distribuir as cartas de personagens. Nós temos aqui uma série de personagens, todos eles baseados em figuras do Velho Oeste. Alguns são figuras verdadeiras do Velho Oeste americano, outras são figuras de filmes do Velho Oeste, mas enfim, todas elas inspiradas nas figuras do Velho Oeste. Você também vai sortear, né, embaralhar, distribuir uma para cada jogador. E as demais que sobrarem você guarda na caixa do jogo, você não vai precisar delas. Essas cartas de personagem, diferente das cartas de função, você vai ficar com elas reveladas, certo? Todo mundo vê qual é a sua carta de personagem. E para que serve a carta de personagem? Todas elas vão lhe dar um poderzinho especial, que eu não vou explicar aqui todos eles, evidentemente, até porque são muitos e cada um é um poder diferente, mas basta você ler o que está escrito e aplicar. Até porque, como eu não expliquei ainda o restante das regras do jogo, se eu explicasse aqui os poderes especiais, vocês não iam entender muita coisa, não é mesmo? Mas vamos pegar aqui alguns só para dar o exemplo.
Esse aqui, ó, Willy the Kid, evidentemente inspirado em Billy the Kid. O poder especial dele é que você só precisa de 2 dados de metralhadora para usar a metralhadora. Você já vai entender melhor o que isso quer dizer. O poder aqui desse outro, Kit Carlson, para cada dado de metralhadora, descarte uma flecha de qualquer jogador. Como eu disse, vocês não vão entender muito bem o que isso quer dizer, porque eu não expliquei ainda o restante das regras do jogo, mas basicamente é isso. Cada um desses personagens vai dar um poderzinho especial que modifica a seu favor alguma regra específica do jogo. E todo mundo, esses poderes especiais são públicos, né? Todo mundo, no começo, vê qual é o personagem de todo mundo. Além disso, o personagem que você tem aqui, que você é sorteado, define também a quantidade de pontos de vida que você tem. Por exemplo, aqui é o Willy the Kid, 8 pontos de vida. Os pontos de vida são simbolizados por essas balinhas. Você vai pegar essas fichinhas aqui, uma quantidade indicada, e coloca junto a você. Esse aqui vai simbolizar quantos pontos de vida você tem. O jogador específico que tiver o xerife recebe 2 pontos de vida extra, certo? É uma vantagem que ele tem pelo fato que todo mundo já conhece a identidade secreta dele. A identidade dele é a única que não é secreta. Então, em compensação, ele tem 2 pontos de vida a mais. Feita essa divisão, nós estamos prontos para começar o jogo. As fichas que mostram os pontos de vida, né, as balinhas, algumas delas têm 3 balas e outras têm apenas uma. Mas isso é só por uma questão de praticidade, de ilustração mesmo. Se você, a qualquer momento, sempre pode trocar uma fichinha que mostra 3 por 3 que mostra uma, ou vice-versa. Certo? Então, o jogador com o xerife, além de ter a sua identidade revelada e além de ter 2 pontos de vida a mais, ele também vai sempre ser o jogador inicial. Você sempre vai começar aqui pelo xerife. E o que o jogador vai fazer na sua vez? Ele vai pegar os 5 dados e vai lançá-los, certo? E aí, como é que funciona? Você pode lançar os dados até 3 vezes, ou seja, você lança uma primeira vez e aí você decide quais daqueles resultados você gostou, você quer manter e quais você quer rejogar. Digamos que eu prefira manter esses 3 e rejogar esses 2. Então, eu repito o processo. E depois eu posso repetir mais uma vez, num total de até 3 rerolagens, né? 3 rolagens. Joga a primeira vez, depois joga a segunda e depois até uma terceira. O fato de você ter escolhido manter um dado entre a primeira e a segunda rolagem não obriga você a mantê-lo entre a segunda e a terceira, certo? Ou seja, na primeira vez você joga todos os dados, na segunda e na terceira você joga qualquer quantidade, desde 0 até todos. Certo? Você manter um dado depois da primeira rolagem não obriga você a mantê-lo depois da segunda. Existem algumas exceções que nós vamos explicar logo adiante, mas essa é a regra geral, digamos assim. Então, depois dessas 3 rerolagens, com as exceções que a gente vai explicar daqui a pouco, o jogador vai pegar o resultado final dos dados que ele obteve e vai aplicar os seus efeitos. Vamos aqui fazer mais uma vez o exemplo. Digamos que ele jogou aqui a primeira vez, ficou com essas 3 aqui, digamos que esses 5, né? Digamos que ele optou por manter esses 3 e rerolar esses 2. Digamos que ele agora vai querer rerolar esses 3 aqui. Pronto, essa foi a terceira e última rolagem. E ele vai ter que utilizar esse resultado, certo? Depois de 3 rolagens, você utiliza o resultado. E como é que você vai utilizar? Cada jogador recebe também, esqueci até de mencionar, essa cartinha aqui, que é uma carta de auxílio de jogador. Nela ele vai ter explicado cada um dos 6 efeitos, das 6 faces do dado, o que cada uma daquelas faces do dado vai lhe trazer de benefícios. Ou de prejuízo, né? Depende do dado. E para evitar confusão, porque, por exemplo, algumas faces do dado podem lhe tirar pontos de vida, outros podem lhe dar pontos de vida, e aí, enfim, qual dos efeitos você aplica primeiro? Essa carta aqui, além de ter a dica dos efeitos, ela tem também a ordem em que eles vão ser efetuados, certo? Então, sempre você vai efetuá-los nessa ordem aqui, de cima para baixo, conforme está na sua carta de auxílio de jogador. Então, nós vamos aproveitar para explicar exatamente aqui também nessa ordem. Uma face do dado que mostre uma flecha, ela é diferentona, porque o efeito dela não vai ser aplicado no final da rolagem, certo? Depois da terceira rerolagem. Não. O efeito da flecha é aplicado imediatamente. Assim que sair uma flecha,
o jogador que está jogando vai pegar uma flecha indígena ali do monte central e pegá-lo para si, certo? Deixa aqui por perto dele. E isso acontece imediatamente assim que o dado da flecha é rolado. Você não precisa esperar, você não deve esperar, na verdade, até o final da terceira e última rolagem de dados, se for o caso. Você vai imediatamente, assim que sai o dado com a flecha, pegar uma flecha para você. E esse dado que saiu a flecha pode, inclusive, ser jogado de novo, né? Se for a primeira ou segunda rolagem, você pode, inclusive, jogar de novo esse dado que saiu a flecha. E se sair outra flecha, você pega outra. Será cada vez que sai um dado de flecha, você imediatamente pega uma flecha aqui do monte central para você, sem precisar esperar até o final da terceira rolagem, se for o caso. E para que servem essas flechas? Bom, os jogadores vão pegando elas ao longo do jogo, à medida que vão tirando o resultado de flecha nos dados, e quando esse estoque se esvaziar, são 9 flechas ao todo. Quando algum jogador pegar a última, nona e última flecha e ficar sem nenhuma, então todos os jogadores vão perder um ponto de vida para cada flecha que eles tiverem. Ou seja, vai acumulando essas flechas ao longo das rodadas. Quando alguém pegar a nona e última, então todo mundo vai todo mundo para o que estiver fazendo e vai contabilizar quantas flechas eu tenho naquele momento. No momento em que a nona e última flecha foi pegada do mundo central por algum jogador, não precisa ser por você mesmo. Quando algum jogador pegar a nona e última flecha, todo mundo para o que estiver fazendo e vai contar quantas flechas possui. E aí vai perder uma quantidade de ponto de vida igual à quantidade de flechas. É como se fosse um ataque indígena acontecendo lá na nossa cidadezinha do Velho Oeste. Você devolve para o monte central todas as flechas voltam para o centro e cada jogador perde uma quantidade de ponto de vida igual ao total das flechas que possuía. Para simbolizar que você perdeu esses pontos de vida, você descarta as fichas de bala na quantidade correspondente, certo? Lembra que cada balinha dessa representa um ponto de vida. O segundo efeito dos dados, seguindo aqui a ordem, conforme está na carta de auxílio do jogador, é a dinamite. A dinamite é uma exceção à regra que lhe permite rejogar o dado, certo? Você não pode rejogar um dado de dinamite. Saiu uma dinamite, ela vai ficar lá. Você não pode rerolar aquele dado. Não importa se foi na primeira, na segunda ou na terceira rolagem, toda dinamite que aparecer fica lá e você não joga de novo, sem rerolagem, como diz aqui na carta de auxílio de jogador. E qual é o efeito da dinamite? É que se você atingir um número aqui de 3 ou mais dinamites, né, somando todos os seus dados na sua vez, você atingir o número de 3 ou mais dinamites, o seu turno se encerra e você perde um ponto de vida e resolve normalmente os outros dados. Quer dizer que o turno se encerra. Quer dizer que se esse número de 3 dinamites for atingido ainda na primeira rolagem, você não vai poder fazer a segunda e a terceira. Se ele for atingido na terceira, na segunda, desculpem, você não vai poder fazer a terceira. Sua rodada se encerra imediatamente e você perde um ponto de vida, a dinamite explodiu na sua mão, mas os efeitos dos demais dados você ainda vai poder efetuar, né? Digamos que eu tenho isso aqui, por exemplo. As três dinamites, e na primeira rolagem, por exemplo, eu tive esse configuração aqui. 3 dinamites, uma cerveja e um alvo. Então, por ter tirado 3 dinamites, meu turno se encerra imediatamente. Eu perco um ponto de vida, mas o efeito dos outros 2 dados, né, o alvo e a cerveja, eu ainda vou poder realizar. Seguindo aqui na nossa ordem, os próximos faces do dado que ele explica, né, a ordem que você deve efetuá-los, é esses que tem o alvo, com o número 1 e com o número 2. Significa o seguinte: você vai, para cada dado que você tiver tirado com o número 1, você escolhe um jogador que esteja imediatamente sentado à sua direita ou à sua esquerda, e esse jogador vai perder um ponto de vida, ou seja, você está atirando a uma distância de um espaço, digamos assim. Como vocês verão já, é possível haver eliminação de jogadores, certo? O jogador, quando ele, na verdade, vamos explicar agora, né? Não vamos deixar para depois. Quando o jogador perder todos os seus pontos de vida, ele está eliminado, ele sai do jogo. Então, na hora de fazer essa contagem da distância, você não conta com o jogador que já foi eliminado. Embora ele continue sentado lá na mesa, é como se ele não estivesse mais lá, certo? Então, você conta um espaço de distância, ou seja, o seu vizinho imediatamente da direita ou o da esquerda, desconsiderando os jogadores que eventualmente já tenham sido eliminados, e esse jogador que você escolheu vai perder um ponto de vida.
O dado que tem, o dado que tem o símbolo aqui de número 2 faz exatamente o mesmo efeito, mas a 2 espaços de distância. Importante que não é até 2 espaços de distância, é a exatamente 2 espaços de distância, certo? Você vai contar 2 espaços de distância para a direita ou para a esquerda, escolhe um dos adversários, certo? Você tem que escolher, não é contra todo mundo. Você escolhe um dos adversários que esteja localizado a essa distância determinada e aí ele vai perder um ponto de vida, certo? Você pode, se tirar vários dados como esse, você pode inclusive fazer vários tiros contra o mesmo alvo ou contra alvos diferentes, mas sempre respeitando essa distância. O número 1 significa um adversário vizinho, imediatamente, da direita ou da esquerda, desconsiderando aqueles que já tenham sido eliminados eventualmente. E um dado número 2 significa um adversário a 2 espaços de distância, seja à direita, seja à esquerda, também desconsiderando aqueles que já foram eliminados. Se devido a grande quantidade de eliminações, né, as eliminações vão acontecendo ao longo da partida, você não tem mais uma quantidade de vizinhos grande o suficiente para atingir um vizinho a 2 de distância, em outras palavras, se a quantidade de jogadores for reduzida a 3, por exemplo, todos os outros jogadores estão a apenas um espaço de distância de você, né? Não tem mais nenhum jogador que esteja a 2 espaços de distância de você. Então, nesse caso, quando a quantidade de jogadores é reduzida a 3, ou até mesmo a 2, você passa a considerar essa face de dado número 2 como se fosse uma face de dado número 1, certo? A partir do momento em que você tem 3 ou menos jogadores. A face número 2 passa a ser considerada como se fosse a face número 1. Próximo efeito de dado, lembrando que os efeitos devem ser resolvidos exatamente nessa ordem que eles deixam na carta, é a cerveja, certo? Um dadinho aqui de cerveja lhe dá, você mesmo ou outro jogador recupera um ponto de vida. Ele cura, né? Como se você recuperasse ali um ponto de vida. Você pode recuperar para você mesmo ou para outro jogador. Por que eu faria isso? Porque eu ajudaria outro jogador. Vocês já vão entender que é um jogo que é parcialmente jogado em equipes, né? Não completamente, mas parcialmente jogado em equipes. Então pode ser que você queira fazer essa boa ação e dar um ponto de vida para outro jogador à sua escolha. A quantidade total de pontos de vida que o jogador pode ter nunca pode ser maior do que aquela quantidade inicial. Então se o jogador já tiver com 100% dos seus pontos de vida, você simplesmente não pode usar o dado. Aliás, não é que você não pode, você pode, mas aquilo não vai surtir nenhum efeito. É exatamente o que diz no livro de regras. Então, por exemplo, se você tiver uma carta de cerveja, você tiver com seus pontos de vida 100%, todos os jogadores que são do mesmo time que você também estiverem com ponto de vida 100%, você não vai ser obrigado a dar um ponto de vida de presente para um jogador do time adversário, certo? O que o livro de regras diz é que você pode escolher aquele jogador que já tem o número máximo, mas essa jogada é desperdiçada. O que é uma outra forma de dizer que você não é obrigado a dar um ponto de vida para um jogador do time inimigo, digamos assim. Por último, o sexto e último efeito, né, o sexto e último face de dado, esse símbolo aqui, que representa 3 tiros, representa a metralhadora, certo? A metralhadora Gatling. Como é que funciona? Se você, ao final da sua jogada, né, depois da terceira e última jogada, quando você tiver ali o resultado definitivo de quais dados você vai utilizar, você tiver 3 ou mais dados com essa face da metralhadora, você ativa a metralhadora e todos os outros jogadores perdem um ponto de vida. E aí é todos mesmo, certo? Mesmo, como eu disse, existe aí um certo jogar em equipes, mas nesse caso não. Nesse caso você pode acabar prejudicando um membro da sua própria equipe, se for o caso. Porque na verdade você vai prejudicar todo mundo. Todos os outros jogadores, menos você, vão perder um ponto de vida. É como se você estivesse disparando com a metralhadora e ela não tem muita mira, né? Vai pegar em todo mundo. Todo mundo perde um ponto de vida, exceto você. E você, o jogador da vez, o jogador que está usando a metralhadora, tem mais uma vantagem extra, que é descartar de volta para o estoque central todas as fichas de flecha que você possui. Então isso serve para você se livrar das fichas de flecha antes que aconteça aquele efeito lá das flechas que pode fazer você perder pontos de vida, e ao mesmo tempo faz todos os outros jogadores perderem um ponto de vida. Quando um jogador perde todos os pontos de vida, como eu já adiantei, ele é eliminado, sai do jogo, e os jogadores vão fazendo isso. O jogador, como eu disse, começa pelo xerife, ele faz essa jogada, aplica os efeitos dos dados, conforme está aqui na carta de auxílio de jogador, passa os dados para o seu vizinho da esquerda,
que vai repetir o processo, passa os dados para o seu vizinho da esquerda, que vai repetir o processo. E isso vai até quando? Qual é o objetivo do jogo, afinal de contas? Bem, como eu disse, os jogadores vão sendo eliminados à medida que perdem todos os pontos de vida. E aí o objetivo vai variar de acordo com o seu personagem. Lembrando que o personagem é secreto, exceto pelo xerife. O objetivo do xerife é que todos os fora da lei e os renegados sejam eliminados. Então, se eu conseguir ainda estar vivo, sobreviver, permanecer vivo, no momento em que todos os... Deixa eu encontrar aqui. Tem um renegado aqui, esse aqui é fora da lei, esse aqui é fora da lei. Lembrando que a única identidade que é revelada é a do xerife. Eu estou revelando aqui só para fins de explicação. Então, se eu conseguir, em algum momento do jogo, que todos os fora da lei sejam eliminados, quando você é eliminado, você revela qual era a sua identidade. O cara tá vindo de pegar. Quando você consegue eliminar todos os fora da lei... Agora, pronto. Quando você consegue eliminar todos os foras da lei e o renegado, o xerife e o assistente, se houver, ganham. Eles ganham como equipe. Ganham juntos, certo? Uma vitória por equipe. O xerife e o assistente ganham quando todos os fora da lei e o renegado forem eliminados antes do xerife, né? Se o xerife permanecer vivo, no momento em que todos os fora da lei e os renegados forem eliminados. Os fora da lei, eles ganham se o xerife morrer, certo? Se o xerife morrer e ainda tiver pelo menos um fora da lei vivo, os fora da lei ganham, certo? É importante isso, porque o assistente ganha como uma equipe e o fora da lei também. Se tiver mais de um fora da lei, eles ganham como uma equipe. Então pode até ser que um fora da lei tenha sido eliminado, mas se o outro ganhar, aquele que já tinha sido eliminado também considera-se vencedor, certo? Você ganha em equipe. A mesma coisa vale para o xerife e o assistente. Eles ganham em equipe. Então, ainda que o assistente tenha sido eliminado em determinado momento, por exemplo. Então, o fora da lei ganha. O time dos fora da lei ganha se o xerife morrer. O time do xerife, que é composto pelo xerife e pelos assistentes, ganham se todos os fora da lei e o renegado morrerem, forem eliminados. E o renegado é mais complicadinho de ganhar, porque o renegado, ele precisa, para ele ganhar, ele precisa derrotar o xerife num duelo final. O que significa o seguinte, ele precisa derrotar todos os fora da lei e os assistentes, se houver, e no final sobrar apenas ele e o xerife. E aí, quando sobrar apenas ele e o xerife, ele elimina o xerife e ele ganha. Certo? Então, porque na prática, como é que funciona? Porque se o renegado eliminar o xerife antes, no momento onde ainda haja pelo menos um fora da lei vivo, o fora da lei ganha, porque o objetivo do fora da lei é que o xerife morra, enquanto ele ainda está vivo. Então, se o xerife morreu e ainda tem pelo menos um fora da lei vivo, quem vai ganhar vai ser o fora da lei, e não o renegado. Então, o renegado vai ter que primeiro eliminar os fora da lei, garantir que não tem mais nenhum fora da lei, para aí sim, só depois, eliminar o xerife num duelo final. Certo? Então, esse é o objetivo, né? Que varia, cada jogador vai ter o seu objetivo diferente. Recapitulando muito rápido. Os fora da lei ganham se eliminarem o xerife e os assistentes em equipe ganham se eliminar os fora da lei e o renegado ganha se eliminar primeiro os fora da lei, depois, quando não tiver mais nenhum fora da lei, aí ele elimina o xerife. Um ponto importante é que em partidas com 8 jogadores, que é a quantidade máxima, vai ter 2 renegados, mas os dois, ainda que haja 2 renegados, eles não jogam em equipe, certo? Ainda que haja 2 renegados, eles não jogam em equipe. Ou seja, se tiver 2 renegados, o renegado tem que eliminar o outro, eliminar os fora da lei e, por último, eliminar o xerife no duelo final. Falta só explicar como é que funciona o jogo em apenas 3 jogadores, né? Eu disse que ia explicar lá no final. Você usa as regras normais, com o detalhe de que todo mundo já começa sabendo a identidade de todo mundo. Numa partida com apenas 3 jogadores, vai ser o assistente, o fora da lei e o renegado. Esses 3, o assistente, o fora da lei e o renegado. Isso numa partida com apenas 3 jogadores. E aí vai funcionar como uma espécie de pedra, papel e tesoura. O assistente ganha se eliminar o renegado ganha se eliminar o fora da lei e o fora da lei ganha se eliminar o assistente. E aí o detalhe importante é que você é quem tem que causar a eliminação daquele seu alvo, né? Então, por exemplo, o objetivo do assistente é eliminar o renegado. Se for fora da lei quem eliminou o renegado, o assistente não ganha.
Isso numa partida para apenas 3 jogadores, né? A regra especial que eu estou explicando aqui. Do mesmo jeito, o objetivo do renegado é eliminar o fora da lei. Se for o assistente quem eliminar o fora da lei, o renegado não ganha. Precisa ser você, efetivamente, quem provoca a eliminação daquele seu alvo, né? Como diz, como fosse uma brincadeira de pedra, papel e tesoura. O assistente contra o renegado contra o fora da lei e o fora da lei contra o assistente, com o detalhe de que os 3 já começam com a sua identidade revelada. Então é isso. É assim que se joga Bang Dice Game. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Bang Dice Game. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.